Olá, meus queridos alunos. Mais uma vez estamos aqui para conversarmos e refletirmos um pouco sobre a questão da filosofia, que é muito importante para o estudo de vocês dentro da própria administração. Sabendo que a administração é uma área que exige muita inteligência, reflexão, tomada de decisão, e a filosofia parte desse princípio também da gente pensar com sabedoria e tomar decisões acertadas. Hoje nós vamos começar agora a entrar, vamos sair do período pré-socrático e entramos, a partir de hoje, fazendo uma introdução sobre o pensamento clássico e helenístico, onde nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o pensamento filosófico. Bom, para a gente conhecer introdutoriamente a filosofia clássica da Grécia Antiga e refletir sobre o conceito de democracia, que é um dos princípios, dessa filosofia do período helenístico, do período clássico helenístico, e também as suas implicações para os dias atuais. Praticamente é isso que nós vamos tentar nos aprofundar, principalmente hoje, nesse ponto introdutório. Hoje é uma pequena introdução sobre essa filosofia clássica e helenística, ok? E trazendo um pouco do contexto da época, tentando introduzir um pouco e contextualizando, a partir do século V a.C., a atenção dos filósofos gregos sobre o tema da física, que foi o que nós já estudamos, ou da natureza, vai reduzir-se. Agora vai haver um foco, a diferença vai sair do cosmos para o homem, para a questão antropológica, a questão do antropocentrismo. O interesse principal desses filósofos agora passou a ser os seres humanos, especialmente as relações que vão estabelecer entre a vida política e a vida social, e com o mundo em geral. Os homens agora, eles começam, em vez de olhar um pouco para a questão do cosmos, universo, eles começam agora a tentar entender as relações, até porque isso era de extrema importância, E a partir daí vai desenvolver-se assim a filosofia clássica da Grécia Antiga, que vai marcar profundamente toda a história do pensamento e da cultura ocidental. A cultura ocidental é a nossa. Nós fazemos parte de uma cultura ocidental. Nós não somos da cultura na verdade, nós somos da cultura ocidental e não da cultura asiática e oriental, Bom, pensando agora nessa questão da democracia ateniense e nos aprofundando um pouco num debate que acontecia na maioria das vezes, e isso com muita frequência na cidade de Atena, a cidade grega, e é justamente essa cidade que é o ponto de referência para a disseminação desse pensamento filosófico. Isso era tratado e conversado e discutido geralmente na praça. A praça era o ponto de encontro, a praça era o ponto de experiência, de discussão filosófica, de conhecimento social relacionado à questão do ser humano, da vida política daquela cidade. Nós podemos considerar primeiramente aqui o contexto histórico em que vai surgir o pensamento clássico grego. Esse pensamento clássico grego, ele coincidiu com o apogeu político, na verdade. Com o apogeu político, com o desenvolvimento econômico e cultural das cidades gregas. Lembrando que a cidade de Atenas era uma cidade muito desenvolvida, uma cidade muito rica, tendo em vista a facilidade que existia nessa cidade do desenvolvimento econômico, portuário e tudo mais assim. Então, assim nós podemos entender que essa cidade, a cidade de Atenas, vai ter um olhar
mais apreciativo para essa questão desse conhecimento. E é justamente nesse período que vai haver uma produção, sabe? Uma produção entre os séculos 6, entre o século 6 ao século 4 a.C., esse período clássico helenístico da Grécia Antiga vai desenvolver e vai trazer, a princípio, de forma embrionária, né? É lá onde nós podemos entender que surgiu esse conceito da democracia. Assim, nós podemos concluir que foi na cidade de Atenas que surgiu esse pensamento, essa ideia política sobre a democracia. Ok? Então, lembrando aqui, foi na cidade de Atenas que surgiu o pensamento da democracia. O pensamento filosófico, político, democrático vai surgir. O pensamento filosófico, político, democrático vai surgir na cidade de Atenas. Bom, assim, aos meados do século 8 a.C., Atenas havia vivido sob o regime monárquico. Vocês sabem que o regime monárquico é onde o poder é exercido pelo rei, certo? E nesse período, e nesse regime monárquico na cidade de Atenas, o poder do rei foi passando aos poucos, foi deixando de ser, sabe, uma ênfase de existir para as mãos dos famosos ou os conhecidos arcontes, na verdade. Esse arcontes era o título dos nobres membros de uma assembleia que representava a sociedade aristocrata. Os aristocratas, por sua vez, eram as pessoas que tinham posse, aquelas pessoas que tinham posse e aquelas pessoas que tinham também conhecimento. Esses aristocratas atenienses, eles é que comandavam a cidade, eles é que governavam a cidade. Então, a partir desse sistema de governo, a democracia começa a se difundir entre os séculos 7 e o século 6 a.C. Claro que houve diversas reformas promovidas sucessivamente por algumas pessoas de renome da época, como foi o caso do Drácon, Solon e do Clístenes, que eram pessoas dessa categoria, que eram aristocratas da época, né? Que foram criando uma nova forma de governo que se guiava basicamente pelo princípio da isonomia. Isto é, a isonomia é a ideia de que todos os cidadãos têm o mesmo direito perante as leis. Então esse pensamento político e filosófico ele foi disseminado ali entre o período do século 7 ao século 6 a.C. e isso foi distribuído, pensado, e até porque Atenas era conhecido como a cidade do conhecimento. Os grandes filósofos se encontravam na cidade de Atenas, né? Os grandes filósofos era a cidade onde se gerava conhecimento. As pessoas já tinham esse conhecimento de que a cidade de Atenas era um lugar onde tinha novidade, as coisas surgiam praticamente da cidade de Atenas. Bom, pois bem, esse princípio da isonomia, que é a ideia de dar direito perante as leis, a partir daí vai nascer, assim, a democracia ateniense, partindo desse princípio, partindo desse entendimento. Só que é importante ressaltar, você diz assim, nossa, a democracia nasceu lá em Atenas, mas tem um detalhe. Eu preciso ressaltar para você, preciso falar para você que há várias diferenças entre as democracias atuais, as quais nós vivemos hoje, né? Há uma diferença muito grande entre a democracia que nós conhecemos atual e a democracia ateniense. Por quê? No contexto daquela democracia, por exemplo, apenas uma pequena parte da população masculina adulta era reconhecida como cidadão em Atenas. Por exemplo, tratava-se as pessoas que não faziam parte dessa camada, ou seja, desse corpo da sociedade de privilégios, podemos falar assim, eram os escravistas, os escravos, as mulheres, os jovens menores de 21 anos, porque eles não tinham direitos políticos. Porque naquela época a mulher não podia votar, os jovens não tinham direito também de dar sua opinião.
nem mesmo os estrangeiros que porventura viessem de outras cidades, não tivessem nascido em Atenas, ou residisse um grande número de pessoas ou há um bom tempo na cidade, não podiam participar da vida democrática daquela cidade. Então só mesmo os cidadãos atenienses e só mesmo os homens que tinham o direito de opinar pela vida e pela administração e o governo daquela cidade. Então você observa que esse conceito de democracia é muito limitado e muito reduzido para o conceito de democracia que nós temos. Até porque quando você vai tentar entender o próprio significado da palavra democracia, porque democracia, demo quer dizer povo no grego, e cracia quer dizer governo. Então o governo do povo seria basicamente isso aí. Só que por outro lado, apesar dessas limitações, a democracia ateniense era uma democracia direta. Como direta? É que cada cidadão tinha não apenas o direito a voto, mas também a palavra, de opinar, de dar a sua opinião referente a um assunto que fosse discutido, e principalmente na praça, porque a praça era o lugar de reunião de discussões. A praça era o lugar onde eles se reuniam em assembleia para decidir, como cidadãos daquela cidade, para decidir sobre o futuro, sobre a organização, sobre os projetos ou qualquer outra coisa que você pudesse imaginar dentro de uma cidade. Assim, desse modo, propiciando a participação de um número maior de habitantes na discussão sobre os temas práticos e públicos, ok? Nesse contexto, nessa realidade, no que acontecia nessas discussões na praça, nós podemos entender que a instituição democrática ateniense vai favorecer ou favoreceu também o desenvolvimento de uma cultura que valorizava o uso da palavra e da razão. Então está aqui o ponto, a partir desse princípio da democracia, favoreceu ou vai favorecer o pensamento filosófico da liberdade, da razão e da palavra, a partir desse princípio que nós podemos entender da democracia. As habilidades, por exemplo, argumentativas e dialéticas, que é a questão da discussão, da oposição, do discurso, dos cidadãos daquele contexto, vão se tornar cada vez mais apreciados. E é por isso que Atenas é conhecida como a cidade em que tem os grandes pensadores, E foi nesse contexto que vai aparecer os sofistas e vai aparecer também Sócrates, tanto sofistas como Sócrates, que é um dos temas que nós vamos trabalhar na próxima aula, os sofistas. Na próxima aula nós estudaremos sobre uma corrente filosófica que era chamada de sofista, e que esses mesmos sofistas eram conhecidos como os professores viajantes, esses professores viajantes que vendiam o seu conhecimento. Bom, encerrando aqui a nossa aula, lembrando para vocês que nós tratamos aqui sobre o contexto, uma forma introdutória de como surgiu esse pensamento democrático. A cidade de Atenas foi a cidade que vai disseminar esse pensamento filosófico político de uma forma, lembrando que esse pensamento democrático não é igual ao pensamento democrático que nós vivenciamos hoje, E que, de fato, embora não seja parecido, igual, mas seja um pouco parecido, teve a sua influência nesse contexto da sociedade ocidental e tudo mais. Bom, ok? Na próxima aula nós vamos estudar sobre o sofista e no mais, bons estudos e até a próxima aula. Um abraço para vocês.